agora nós vamos de carona para o passado, numa visita ao Centro Histórico de Paracatu. Esse aqui é Santana, o bairro mais antigo da cidade, né, Alexandre? Isso, aqui foi onde a cidade nasceu, né? Assim que os bandeirantes chegaram em Paracatu, eles encontraram ouro no Córrego Rico, que está aqui pertinho, e aí a cidade foi se formando do Córrego Rico para essa direção, onde nós estamos caminhando agora. E a arquitetura é toda particular. É bem característico, né? Uma coisa que diferencia Paracatu, por exemplo, de Ouro Preto é a simplicidade. Paracatu tem um colonial mais simples, né? Ouro Preto tem aquele colonial mais esplendoroso. Mas nem por isso a gente perde em características históricas, em qualidade, em importância, né, para Minas Gerais. Quem eram os moradores aqui do bairro de Santana? Os primeiros moradores são, sem sombra de dúvida, os bandeirantes, né? E todos aqueles mineradores que vieram junto com eles. Então, aquelas pessoas que exploravam ouro aqui, inicialmente se estabeleceram nessa região da cidade. Alexandre, Paracatu também é uma fábrica de histórias, né? Os famosos causos. Sim, um dos principais que nós temos é a história, né? O causo da mulata fidalga, a Mariana Batista. Paracatu estava dividida, então nós tínhamos igreja para branco, igreja para negro e uma igreja para pardos. Então a mulata Mariana, ela sempre tinha necessidade, ela queria porque queria entrar na igreja de brancos, só que ela não podia porque ela era uma negra. Claro. Então, como ela era possuidora de muitos escravos, ela minerava em Paracatu, então ela mandou com que os escravos pudessem fundir um cacho de banana em ouro, tamanho real. E mandou para Dona Maria I, que era a rainha de Portugal na época. Dona Maria I ficou encantada com aquilo ali e achou um espetáculo. Aí ela atendeu ao pedido dela, que foi conceder para ela o título de fidalguia. Com esse título, então, ela poderia entrar na Igreja dos Brancos e assistir à missa. E dizem que os padres não começavam a missa enquanto a mulata fidalga não adentrasse a igreja. Nós estamos num lugar historicamente muito importante para Paracatu. Alexandre, por que esse lugar foi crucial? Bom, esse lugar que nós estamos aqui é o início da Rua Goiás. Então a Rua Goiás nasceu da Picada de Goiás. Então você tinha um caminho muito importante que ia de São Paulo até Pitangui. Esse caminho era chamado de Caminho Velho. De Pitangui até Goiás, passando por isso aqui, nós temos a Picada de Goiás. Mas por que era necessário abrir um caminho até Goiás naquela época? Bom, em 1726 foram descobertos o ouro em Goiás. Então isso atraiu muitas pessoas. É muito importante isso aqui para a nossa história, porque isso acaba incrementando o desenvolvimento daquele arraial que estava surgindo e se desenvolvendo. Essa é a igreja matriz, né, Alexandre? Ela também era uma igreja só para brancos. Exatamente. E tem alguma curiosidade na história dela? Tem, várias, né? Uma das curiosidades é o fato de que o altar que nós vemos lá dentro hoje não pertencia a ela. Na verdade, esse altar ele foi trazido para ela mais ou menos na década de 30, 1935, por aí, quando eles demoliram a igreja do Santana. A própria comunidade foi com carroças, todos se sensibilizaram com a questão e colocaram o altar, partes desse altar e as grandes peças deles em cima dessas carroças e trouxeram para a igreja da matriz. Então foi a própria população que trouxe e que impôs que esse altar estivesse nessa igreja hoje. Sim, é um altar espetacular, uma coisa esplendorosa. Você pode ver que Paracatu tem várias histórias e se você quer saber mais, eu te dou o caminho lá no nosso blog. Acesse megaminas.com/carona que eu te conto tudo. Um espetáculo à parte aqui em Paracatu são os becos. Além de belos, eles são palcos de várias lendas, como o Beco dos Mal-Casados, onde teoricamente todos os moradores ali eram mal-casados. Este beco não existe mais, mas eu trouxe vocês para conhecer este aqui, no Centro Histórico. Está conservadíssimo e eu até esperei o pôr do sol só para você ver como ele é lindo à noite. E daqui, depois de tanta história, nós vamos para as cyber novidades da banda mais interativa do Brasil, os Seminovos no Racha de Kart. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.